Porto Alegre é demais. Imagina você, uma cidade que acabou de completar 250 anos com essa preservação arquitetônica e paisagística. Realmente não é para qualquer uma. Muitas pessoas preferem olhar para fora, valorizar o que é de fora, mas aqui no Brasil nós temos uma cidade como Porto Alegre que traz uma mistura multicultural, inclusive nessa praça, a Praça da Alfândega, onde tudo começou. Gente, realmente é espetacular um passeio por essa praça. E claro que este vídeo, como eu prometi para vocês no vídeo parte 1, que inclusive se você não viu, veja. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Nós vamos acompanhar toda a vida cultural do gaúcho. E se você está turistando por aqui, com certeza você vai querer fazer. Como, por exemplo, conhecer a orla, fazer um passeio de barco e conhecer a parte gastronômica da cidade, a vida noturna no Cais Embarcadeiro, na Rua da Fama, na Avenida da Fama, na Padre Chagas e agora na Nova York, no bairro Moinho de Ventos. E claro, assistir futebol em estádio de Copa do Mundo, no Beira-Rio, tive a honra. Então, logo depois da vinheta, vejam comigo. Porto Alegre, que cidade é essa? É uma mistura de natureza, gastronomia, arquitetura e cultura, tudo no mesmo local, nessa praça. Essa Praça da Alfândega, gente, que eu disse para vocês, onde tudo começou, é um ponto imperdível. É simplesmente você entrar nela e passar horas, não tem como. Inclusive eu almocei nela, tem um clube do comércio, um prédio histórico, um restaurante fantástico. E o primeiro museu que eu já trago para vocês é esse daí, o Museu Farol Santander, com uma exposição interativa. Vocês vão ver. Eu não sabia se eu olhava pro prédio, para as paredes, colunas, os vitrais, vocês vão ver aí. É realmente um dos prédios mais lindos que eu vi na cidade de Porto Alegre. Nossa, é fantástico. E claro, gente, a exposição de arte interativa. Se eu pudesse mostrar para vocês tudo o que eu vi, vale muito a pena o passeio aí. Porto Alegre é uma cidade completa. Às vezes eu me pergunto, por que as pessoas têm que ir para fora do Brasil, sendo que no Brasil a gente tem cidades lindas como Porto Alegre? Uma outra região que é muito frequentada pelos porto-alegrenses é a orla do Rio Guaíba, mais precisamente de frente ao gasômetro, que tem também este restaurante que eu estou indo a caminho. Ele também virou um ponto central, uma referência de gastronomia, de boa gastronomia contemporânea, o 360 graus Poa. E ele tem um item lá que chama muito a atenção. Vocês vão ver, fiquem comigo até o final. Aliás, esse vídeo mostra realmente o quanto é rico a vida, culturalmente falando, do gaúcho, do porto-alegrense. É uma honra para eles. Para a gente brasileiro, ainda mais saber que nosso país tão lindo tem uma cidade como Porto Alegre. O gasômetro, essa varanda aí na frente, então tem opções para todos os tipos de pessoa. Então a pessoa às vezes não quer ficar lá dentro, que eu acho difícil. Olha, esse chão de vidro, gente, é realmente um espetáculo à parte. A comida também, é claro, a comida ali, como eu disse para vocês, é contemporânea. É uma reinvenção de pratos regionais, internacionais, pelo chefe da casa. Valeu muito a pena os drinks.
Gente, é fantástico. E ali de frente, Pier. Logo depois, foi o que eu fiz. Depois de estar muito satisfeito com esse ambiente, ser muito bem recebido, eu comprei o meu bilhete e fui fazer um passeio. Vocês vão ver. De barco. Olha só. Todo remete à cultura, né, gente? Porto Alegre transpira cultura, beleza e charme. Vocês estão vendo. Desde o primeiro vídeo, parte 1, que eu estou falando disso. E agora, um pouco mais para confirmar toda a fama. Então, chegamos na hora, né? Vamos caminhar até o pier, comprar o nosso bilhete e fazer um dos passeios pela orla da cidade. Eu escolhi o passeio das 3 horas da tarde, que é um passeio entre as ilhas. É bom deixar esclarecido que, dependendo do seu horário, a rota é diferente, tá bom? Então, a rota que eu escolhi tá nublado, parece assim final do dia, mas ainda não é, tá, gente? É mais ou menos às 3 horas, estava nublado, estava um dia um pouco frio, deu uma chuvinha, mas enfim, o passeio foi delicioso. O barco ele tem 3 andares, essa é a parte do meio, tá vendo? Com mesa, cadeiras. Dependendo do horário, se for principalmente o horário de almoço, você pode fazer refeições, ou mesmo lanche. No andar de baixo tem lanchonete, tem um restaurante. E claro, a parte de cima é a parte que mais chama a atenção. A parte da varanda externa. Todo mundo está lá. Fui para lá para ver ao vivo ali, bem legal, gente. Tem os boxes, é bem seguro. E uma coisa que é bem bacana também é o sistema de som. O sistema de som ali é todo automatizado e vai passando pelos locais e vai explicando direitinho. Eu achei um passeio bem interessante, vale muito a pena. Você não deve deixar de fazer o passeio de barco pela orla. É mais uma coisa que as pessoas do Brasil às vezes não sabem. O gaúcho, o povo do sul, muitas deles sabem, mas o restante do Brasil talvez não saibam disso. Então, esse é um dos motivos que eu resolvi compartilhar com vocês. Porto Alegre, vista do barco, é muito grande. Andando pela cidade você percebe isso, as distâncias, mas do barco a visão é maior. O tamanho, a dimensão territorial de Porto Alegre. E aí a gente está passando entre algumas das ilhas que, como vocês estão vendo, tem muitas casas de veraneio, casas de praia, né? Bem suntuosas, como vocês podem ver, bem estruturadas. Um charme à parte. Sem contar esse clima, né? O clima do inverno, né? Dependendo de como está a temperatura no período que você vai visitar a cidade, pode estar bem mais frio do que esteve no período que eu estive em Porto Alegre. A temperatura estava agradável, bem agradável, então não estava tão chuvoso. Teve alguns chuviscos, mas nada que atrapalhasse os passeios da cidade. Então eu recomendo. Acho que no inverno você consegue aproveitar muito mais a cidade, você consegue andar bem tranquilamente, até porque quando você conversa com o local, ele já fala sobre a questão do verão, que o verão lá é muito quente. Aliás, né, no Brasil, né, no geral. Mas o Porto Alegrense ali realmente é demais, já que o clima ali é um pouco temperado. Olha só a chegada no gasômetro. O gasômetro, inclusive, está tendo uma reforma. A cidade é muito valorizada. Você vê que os prédios estão sendo reformados, readequados para preservar a história. E aí, logo do lado, temos o caminho da Orla. A Orla de Porto Alegre, ela é toda revitalizada praticamente. Uns 80% da orla é revitalizada. Você vai encontrar mirantes para você curtir o pôr do sol, como esse aí no meio do lago. Vale muito a pena. São vários
mirantes com diversas posições de ângulos para você tirar fotos do lago, do pôr do sol, que inclusive o pôr do sol, quando você pesquisa e fala com o morador da cidade, eles sempre frisam: o pôr do sol é lindo, é lindo. E eu estava torcendo para que esse dia nublado eu conseguisse ver um pouquinho do sol. Será que eu vi? Fiquem comigo, daqui a pouquinho eu conto para vocês. Olha, em cima, como vocês estão vendo aí, é um mirante, o pessoal fazendo caminhada em cima, e embaixo são barzinhos, restaurantes. Eu achei super legal. Parabéns, show de bola para quem teve arquitetor. Muito planejado. Uma estrutura invejável que às vezes muitas cidades praianas nem têm. Era um dia de semana e o pessoal foi chegando. Eles costumam chegar mesmo para a hora do pôr do sol. Então não se engane que essa quantidade de pessoas é o normal, viu? Normalmente é muito cheio aí, gente. Basta vocês olharem na internet, pesquisar que vocês vão ver. Aí, ó, o último barco saindo do pier. Foi bem legal porque essas pessoas aí saíram mesmo para ver o pôr do sol, pagaram para ver o pôr do sol numa visão do barco. E aí, ele deu o ar, gente, o ar da graça. O sol brilhou, deu para ver o espelhamento. Realmente é um espetáculo. Fico só imaginando ver esse pôr do sol num dia que não tem nuvens. E continuando o nosso passeio por essa região, vamos ali do lado, no Cais Embarcadero, que realmente é classe A. Os restaurantes ali são muito bem planejados, com uma estrutura. É uma região muito badalada. Eu amei, gente. Só que nesse dia aí, não foi no mesmo dia que eu estava no passeio de barco ali na orla. Foi um dia depois. Foi muito bacana, gente. Inclusive, é uma região que as pessoas são muito bonitas, muito bem vestidas. Valeu super a pena. Tem muitas opções. E detalhe, gente, para todos os bolsos, tá bom? Não vai achando que é só restaurante classe A, porque não. Tem restaurantes ao ar livre, tem todo tipo de gastronomia. E, inclusive, atende todos os tipos de público. Crianças, esportistas, pessoas mais chiques, enfim. Tem também para os pets. Eu adoro ambientes que recebem os pets. Realmente vale muito a pena. E claro, eu não poderia deixar de falar do famoso bairro Moinho de Ventos. Pelo que eu andei conversando, pesquisando também, comprovei, é o bairro mais nobre da cidade de Porto Alegre. Ele realmente andando, você percebe um clima meio europeu. Talvez porque os imigrantes que fundaram a cidade, né, mantiveram essas tradições, tomar cafés ao ar livre, contemplar as praças, sentar nos banquinhos, conversar, as feirinhas. Nossa, essa feirinha, gente, eu fiquei impressionado. Que feirinha organizada e charmosa. Charmosa. De frente, como vocês viram, tinha um café muito interessante, com paredes verdes. Enfim, o bairro Moinho de Ventos, um dos pontos mais interessantes do bairro é a vida noturna, é onde tudo acontece na cidade de Porto Alegre. Aí tem duas ruas muito famosas. Uma é a Rua Padre Chagas, que é chamada de a Calçada da Fama, e agora uma nova rua, a Rua Nova York, que inclusive eu fiquei muito agradecido ao Uber que nos levou. Ele disse pra gente conhecer e eu realmente estou recomendando a vocês. Valeu muito a pena. Inclusive o restaurante que nós entramos foi aí, na Rua Nova York. Dizem que é uma das maiores casas de drinks do Rio Grande do Sul. E para fechar o nosso super passeio pela cidade de Porto Alegre, eu tive a honra de conhecer um dos estádios da Copa do Mundo de 2014, o estádio
Beira-Rio do Internacional. Foi fantástico a experiência, porque foi num dia de um jogo importante, eliminatório e sul-americano. Inter versus Colo-Colo do Chile. Simplesmente o Inter tinha que ganhar o jogo e ele ganhou de virada, e o estádio por si só parecia, olha só gente, se ele não é deslumbrante o estádio, esse jogo de luzes, realmente é muita tecnologia aplicada no estádio. E a segunda parte do show foi dentro dele. O show da torcida colorada do Internacional. Fantástico, gente. Eu espero que vocês tenham amado esse vídeo, assim como eu. Inclusive, eu vou deixar para vocês um terceiro vídeo, um vídeo bônus da cidade de Porto Alegre. Vocês gostaram? Então, se inscrevam no canal. Um abraço e até o próximo.